Por que eu não compro fundos imobiliários depois que eu descobri o Bitcoin? Esse foi o título de um vídeo da Carol Souza, lá da área Bitcoin. E quem me mandou esse vídeo, preocupado com o que a Carol falou, foi o Valdenir Moraes, um seguidor do Instagram. Ele disse, pô, Leandro, olha só isso aqui que a Carol falou. Você podia dar a sua opinião sobre isso, fazer uma reação a esse vídeo, e aqui estamos, tá? Então, um vídeo curto que a Carol fez, muito bem feito, por sinal, um vídeo de 6 minutos só. Eu vou rodar esse vídeo junto com vocês aqui, e eu vou colocando os contrapontos ali, né? O que eu concordo, o que eu não concordo com a Carol, tá? Antes de mais nada, eu gosto muito do trabalho da Carol, eu sigo o canal dela lá, né, a área Bitcoin, sou inscrito no canal. Por quê? Porque eu também sou um investidor de Bitcoin. Então, olha só, eu invisto mais em fundos imobiliários do que Bitcoin, mas eu gosto muito do Bitcoin. Então, eu discordo de muita coisa que a Carol fala sobre fundos imobiliários, mas eu concordo com muita coisa que ela fala sobre o Bitcoin. Eu vejo que uma classe não elimina a outra. Tá? Mais se complementam do que uma elimina a outra. Mas enfim, vou rodar aqui e conforme ela for falando ali, eu vou dando pause e vou colocando a minha visão sobre as coisas que ela está falando, beleza? Então vamos para a tela aqui, rodar esse vídeo. Isso não é recomendação de investimento, não é para sair copiando o que eu vou falar aqui, é a minha visão pessoal sobre fundos imobiliários brasileiros e porque eu não compro depois que eu entendi o Bitcoin. Fundos imobiliários viraram uma febre no Brasil. A frase não compre imóvel, compre um fundo imobiliário virou um lema entre os Faria Limers. E isso até pode... Isso que a Carol falou, eu concordo, né? Tipo, virou uma febre um fundo imobiliário, principalmente aí nos últimos 4, 5 anos, mas eu vejo que não... O que levou a isso foi o grande movimento nas redes sociais, principalmente no YouTube. E isso não foi só com fundos imobiliários, isso foi com Bitcoin, isso foi com ações. Eu vejo que isso não é um problema dos fundos imobiliários e muito pelo contrário, não é um problema, isso é uma coisa boa, né? Porque a gente conseguiu fomentar o mercado de investimentos, trazer muitos brasileiros para se tornarem investidores, não só com fundos imobiliários, mas com fundos imobiliários, com ações e também com o Bitcoin, tá? Fazer sentido se você está na mentalidade Fiat e acha que está ganhando dinheiro com FIIs comprando cotas. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que é justamente o contrário. E eu só entendi isso depois que eu virei uma chavezinha na minha cabeça. Eu sou a Carol, cofundadora da área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, novidades e para não ser enrolado pelas balelas do sistema financeiro tradicional. Fundos imobiliários são fundos de investimento que têm um portfólio composto por imóveis e fazem gestão profissional desses ativos. As cotas são negociadas em bolsa de valores. O investidor recebe os rendimentos recebidos pelo fundo, fruto dos aluguéis desses imóveis ou de títulos chamados CRI, Certificados de Recebíveis Imobiliários, ou seja, papéis apoiados em crédito imobiliário. Os FIIs atualmente são tratados como uma alternativa do mercado financeiro para quem quer investir em imóveis e não quer comprar diretamente as propriedades físicas e gerenciar esses imóveis. O principal motivo de investidores comprarem ações, fundos e imóveis é se proteger da inflação e crescer patrimônio. Só que a gente tem... Ó, isso que a Carol falou aqui, que o principal objetivo dos fundos imobiliários é uma alternativa para quem não quer investir diretamente no setor imobiliário. Eu vejo que não é bem assim, Carol, eu vejo que é um facilitador, não é que não quer, né? Eu, por exemplo, eu tenho também investimento no setor imobiliário diretamente em imóveis físicos, só que, veja que uma casa alugada, por exemplo, na maioria das regiões no Brasil, você consegue um aluguel ali de 0,4%, 0,5% ao mês. E que não é ruim porque eu conheço várias pessoas que são bem-sucedidas na vida e que são aposentadas hoje vivendo de aluguel, aluguel de kitnet, aluguel de apartamento, aluguel de casa. Porém, para mim não faz muito sentido, não é que não faz sentido, é bom também, né? Melhor do que quem não poupa, só que eu acho mais interessante investir em outras classes de imóveis que me pagam mais, imóveis comerciais, por exemplo. O problema é que eu não tenho dinheiro para comprar um galpão de logística sozinho, porque um galpão de logística custa 50, 100 milhões de reais às vezes. Eu não tenho dinheiro para comprar um shopping center sozinho, não tenho dinheiro muito menos para comprar um prédio na Faria Lima. E esses imóveis que eu não tenho dinheiro para comprar sozinho, eles me pagam bem mais do que um apartamentinho alugado, aqui na minha região, do que uma kitnet alugada. E ainda bem que alguém teve a ideia de cotizar esse imóvel muito grande aí. E hoje eu consigo comprar um galpão de logística sendo cotista dele. E o retorno que eu tenho com isso é muitas vezes o dobro do que eu teria com um imóvel tradicional. Eu consigo 0,7%, 0,8%, 0,9% ao mês de renda. Cara, cá para nós é praticamente garantido, né? Porque, pô, a gente pega
um imóvel, né? Pega um galpão de logística, que muitas vezes o inquilino fez lá um contrato de 10 anos. Pô, não tem muito o que eu ficar com medo de investir, ou ter insegurança, ou pensar que eu estou especulando isso ou naquilo. Porque eu sei que pelos próximos 10 anos eu vou receber aquele aluguel que pode contribuir com uma aposentadoria para mim, né? Que é o meu caso, por exemplo, que eu sou um brasileiro que eu ainda trabalho, mas se eu quiser eu posso parar de trabalhar hoje e viver só da renda que eu tenho dos fundos imobiliários e das ações, né? Então, eu nem poderia falar mal de fundos imobiliários aqui com vocês, porque eu estaria cuspindo no prato que eu comi, né? Porque afinal de contas eu consigo viver só da renda que eu tenho com os fundos imobiliários. Da mesma forma que uma pessoa consegue viver só da renda que ela tem com o imóvel, com a kitnet. E eu consigo isso graças a essa classe que existe e que me paga muito mais do que investindo num imóvel tradicional. Então eu não vejo que é uma alternativa para quem não quer investir no imóvel tradicional, mas é uma alternativa para quem busca investir numa classe, num tipo de imóvel tradicional que você não tem dinheiro para investir. Por exemplo, eu não quero investir em apartamento, eu quero investir num galpão de logística, porque eu sei que o pagamento é muito melhor, mas eu não tenho dinheiro para comprar um galpão de logística sozinho. Então eu faço isso através de um sistema de cotização e aí eu consigo receber o rendimento desse galpão de logística. Beleza? Então essa é a minha visão por enquanto. Vamos ver o que mais a Carol tem para falar aqui pra gente. É observado que os ativos tradicionais estão penando para conseguir algo que seria o básico, proteger da inflação, né? E com os FIIs não tem sido diferente. Se a gente pegar o IFIX em azul, o índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários, ele considera a valorização e também a distribuição de dividendos, ele até parece estar indo bem. 15% de valorização desde 2018 e 84% desde 2013, desde que o índice aparece aqui no TradingView, né? Contudo, se a gente descontar a inflação aqui do índice, a mensagem começa a ficar dúbia. Quem comprou fundos de 2018 para cá está com 39% de prejuízo quando descontada a inflação medida pelo IPCA. Olha só, vou pegar esse ponto aqui, porque quando a gente faz uma análise... Duas observações que eu tenho aqui nessa análise que a Carol fez. Primeiro, ela está analisando o IFIX. E sempre a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente analisa um índice e não um ativo em específico. Porque um índice, ele é um pacote, por exemplo, o índice IFIX, agora não me lembro bem se são 80 ou 90 fundos imobiliários que tem lá dentro. E ali vai ter fundo imobiliário que vai ter bom desempenho, que vai ter pior desempenho, um que paga mais, um que paga menos. Ou seja, é uma média, é um geralzão ali do mercado. E eu não gosto muito de investir em ETF, que segue índices, né? Em pouquíssimos casos eu invisto em ETF justamente por conta disso. Eu prefiro olhar ativo por ativo, ver aqueles que se destacam dentro do setor, para daí sim eu fazer o meu investimento. Então essa é uma primeira coisa assim que já me deixa esse tipo de análise preocupada, porque eu, por exemplo, não invisto no IFIX, eu invisto em fundos imobiliários, em alguns específicos que eu encontro, que eu vejo que vale a pena dentro desse setor e que tende a me dar um resultado melhor do que o IFIX. IFIX é a média, tem coisa que é pior, tem coisa que é melhor, por isso que forma uma média. Basta eu escolher aqueles que estão acima da média, e isso a gente faz estudando, desenvolvendo aí um bom senso de análise ao longo do tempo e estudo como investidor. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa é que assim, quando a gente vai analisar retorno através de gráficos, o tempo ele manda muito, né? Porque, por exemplo, se eu for fazer aqui uma análise do índice IFIX, como ela fez, dá uma olhada aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho o gráfico do IFIX. Então veja que se eu for olhar aqui de 2012, 2011, que é mais ou menos quando ele nasceu, né? Até 2016, foi péssimo. Agora se eu faço um recorte só de quem investiu em 2016 até 2020, cara, lavou a égua. Ganhou dinheiro pra caramba de 2016 a 2020, tá? Aí depois teve na pandemia. Olha só, se eu pegar alguém que comprou aqui nas mínimas, na pandemia e segurou até agora, tá ganhando dinheiro pra caramba. Se eu pego aqui de 2020 até agora, tá andando de lado. Então quando eu faço uma análise gráfica é muito complicado, porque tudo vai depender do ponto que eu vou pegar. Essa é uma primeira coisa. Outra coisa que a gente leva em consideração, estratégia. Porque eu não conheço um investidor que comprou todo o seu patrimônio em um único ponto e esperou.
E quando eu faço uma análise, o investidor que investiu em 2016, o investidor que investiu em 2018, que investiu em 2015, eu estou considerando que esse cara montou o patrimônio em um único ponto, não fez mais investimentos e segurou. Quando na prática não é o que a gente faz. Principalmente se você tem uma estratégia de investimento e você consegue entender a dinâmica de movimentação de preço da classe de ativo. E esse aqui é um ponto que eu vejo como muito positivo quando eu comparo fundos imobiliários com o Bitcoin. Porque, por exemplo, o Bitcoin, ele é algo que eu, como investidor de Bitcoin, eu posso comparar os dois na prática com vocês. Porque eu invisto em Bitcoin e em fundos imobiliários. O Bitcoin é algo que eu não consigo prever para onde vai o preço. Por quê? Porque depende única e exclusivamente de oferta e demanda. Não tem uma geração de caixa, um valor intrínseco por trás que eu consigo olhar, não, o Bitcoin agora está valendo isso aqui, mas o preço de mercado está aqui, então ele vai subir. Não tem. É única e exclusivamente oferta e demanda. Como eu não sei qual vai ser o tamanho da oferta e demanda, eu tenho que especular em torno disso. Eu tenho que imaginar que a demanda vai ser maior do que a oferta, especular em cima disso, investir no Bitcoin e esperar o longo prazo. Os fundos imobiliários não são assim. Os fundos imobiliários eles são muito previsíveis. Por quê? Porque eu tenho uma geração de caixa que já está escrita. É só eu olhar a carteira imobiliária do fundo imobiliário, seja de tijolo, seja ou de papel, já está escrito. Eu vou olhar essa carteira imobiliária e vou ver quanto que ela me paga. O mercado vai fazer isso e ele vai comparar com as outras classes de investimentos que eu tenho à disposição. Por exemplo, a renda fixa. Então, o que acontece é que quando a renda fixa varia, os fundos imobiliários também vão variar a sua cota. Mas aquela distribuição de rendimento que já está pré-acordada num contrato de aluguel que foi assinado ou num certificado recebível imobiliário, no caso de uma carteira no fundo de papel, isso não vai mudar. Isso não vai mudar porque já está lá, já está assinado o contrato, é aquilo e pronto. É 10% ao ano, é 8% ao ano, é 12% ao ano. O que vai mudar é a cota para que o meu prêmio seja maior ou menor em relação à taxa de juros. E o que eu estou querendo dizer aqui é que quando você entende as forças de mercado que movimentam o preço de um fundo imobiliário para cima ou para baixo, ou você pode falar isso para qualquer classe, pode ser para ações também. Quando eu conheço as forças de mercado que movimentam para cima ou para baixo, e essas forças de mercado são relativamente previsíveis, eu consigo também prever qual é a direção do preço do ativo que eu vou investir. E isso faz com que eu não preciso nem ter certeza de qual é a direção, mas faz com que em alguns momentos eu invista com mais força e outros com menos força. E isso, olha só, eu pego o índice FIX, ele tem um rendimento. Se eu conseguir escolher os fundos imobiliários que costumam ser melhor, que tem mais qualidade, eles costumam, se tem mais qualidade, eles vão performar acima da média no longo prazo, só aí eu já ganharia do IFIX. Agora, se eu escolho um fundo imobiliário que é melhor que o IFIX e ainda eu tenho uma estratégia para comprar esses fundos imobiliários nos melhores momentos, eu ganho mais do que ganharia um investidor que comprou uma cota desse fundo imobiliário e simplesmente deixou lá parado no longo tempo, porque eu vou fazendo um preço médio nos melhores momentos. E isso não é difícil de ver. Por exemplo, se eu pego aqui, deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês. Olha só, o fundo imobiliário ele é totalmente sensível à Selic. Então veja aqui, esse gráfico vermelho é a taxa Selic e o gráfico azul aqui é o índice IFIX. Mais uma vez, aqui eu estou falando do IFIX, né? Posso fazer uma análise individual de cada fundo imobiliário. Veja aqui, quando a taxa Selic cai, o IFIX se valoriza. Normal. Por quê? Se a renda fixa não está mais trazendo um bom rendimento, o mercado vai procurar uma outra classe que tem um rendimento um pouco maior. Ele vai achar as ações, vai achar os fundos imobiliários, vai achar o título do tesouro. O dinheiro vai migrar para essas classes e vai levar o preço para cima. Super previsível. Estou explicando para você como é que funciona a dinâmica de preço de um fundo imobiliário aqui. Aí, de repente, a Selic começou a subir. O que acontece? Os fundos imobiliários não sobem. Ainda que segura ponta, ele só não caiu porque o gráfico do IFIX ele considera, como a própria Carol vai falar em algum momento ali, ele considera a valorização da cota mais o reinvestimento dos dividendos. Então ele segurou meio de lado.
Aí quando a Selic caiu, disparou a cota. Foi aquele momento que deu para ganhar dinheiro pra caramba investindo em fundos imobiliários. Por quê? Porque foi na contramão da Selic caindo. E aí entra a estratégia. Como é que a gente faz, por exemplo, aqui na estratégia 500 pratas, que inclusive a planilha gerencia isso aqui que eu estou mostrando para vocês, a planilha gerencia para a gente. Quando a Selic está lá em cima, a gente compra fundo imobiliário com mais força. Por quê? Porque eu estou comprando em um preço que eu sei que está abaixo da média. Porque a Selic está lá em cima. Então eu vou secando o meu caixa e comprando fundo imobiliário com força. À medida que a Selic vai diminuindo e os fundos imobiliários vão se valorizando, eu vou tirando um pouco o pé do acelerador na compra. Quando eu tenho um momento como aqui, por exemplo, olha só, a Selic estava em 2% em 2020, certo? Por conta da pandemia, a economia esfriou muito, então o governo foi baixando a Selic para injetar dinheiro no mercado para conseguir tentar retomar a economia. Só que, cara, Selic a 2% não rende nada. O mercado começa a procurar desesperadamente outra forma de ganhar mais dinheiro. Encontra ações, fundos imobiliários, títulos de tesouro, investimentos no exterior e por aí vai. E isso gera um problema de bolha. Porque, por exemplo, aqui ó, em 2019, no período pré-pandemia, ou nesse momento aqui que a Selic foi lá embaixo, cara, os fundos imobiliários realmente eles estavam muito esticados. Quer dizer que a gente para de comprar? Quer dizer que eu parei de comprar, por exemplo? Eu não parei, eu nunca paro. Mas eu estava comprando muito pouco. Por quê? Porque eu estava fazendo caixa. Quando a Selic está lá embaixo, eu sei que a classe de ativo fundo imobiliário, por exemplo, ela fica muito cara. Então eu paro de comprar nesse momento. Eu estava fazendo caixa. E eu fui fazendo caixa, a caixa cheguei em quase 30%. De repente a Selic foi lá em cima e a classe de fundo imobiliário despencou. Como a classe de fundo imobiliário despencou, eu pego o meu caixa, compro o fundo imobiliário nas melhores oportunidades. E eu vou fazendo isso a longo prazo, isso é uma estratégia, e eu só consigo fazer isso com fundos imobiliários, por quê? Porque o preço é previsível. É só você entender. E aí eu vou tendo um rendimento acima do IFIX, acima da média do próprio fundo imobiliário ali que eu estou investindo, porque eu vou comprando nos pontos específicos, tá? Então, fica muito difícil eu fazer uma análise de retorno só olhando um gráfico da forma que a Carol fez ali. Mas beleza, vamos ver o que mais a Carol tem a nos dizer aqui. 15% que pareciam lucrativos acabaram perdendo em 40% seu poder de compra no mundo real. Já em períodos mais longos, desde 2013, o IFIX está 70% positivo quando descontada a inflação. Isso porque eu estou comparando com o IPCA. Mas se a gente considerar o IGPM, que subiu muito mais que o IPCA e que parou de ser usado para corrigir os aluguéis dos imóveis, ele fica abaixo desse valor. Afinal, é sempre assim, quando algum indicador sobe demais, ele é modificado ou substituído. O componente que soou os alarmes, ele é removido dos holofotes. Foi assim com o aluguel. Isso que a Carol fala, eu concordo muito, e é um dos grandes motivos que eu invisto em Bitcoin. O sistema financeiro que a gente tem hoje no mundo, né, ele é um sistema muito manipulável. Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu ainda vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, tá? Mas é um sistema muito manipulável. Então, é sempre assim, como ela falou, né? Quando tem algo que chama muito atenção, que mostra que existe um grande desequilíbrio no sistema financeiro, vamos lá e muda a referência, né? Imprime mais dinheiro, corta dinheiro, o governo, os bancos centrais pelo mundo, costumam ficar manipulando para tentar corrigir e conduzir a economia na direção que eles querem. Agora, isso não impede a gente de ter um investimento em bons ativos e principalmente conseguir corrigir a inflação. Porque olha só, as pessoas me perguntam assim muito, Leandro, mas como que eu faço para bater a inflação? Gente, o que é a inflação? A inflação é o aumento do preço das coisas, certo? Ou a desvalorização da moeda, a moeda perdendo o poder de compra, naturalmente as coisas vão ficar mais caras. Então, para mim, a melhor forma de combater a inflação é investir em ativos reais. Um imóvel, por exemplo, é um ativo real. Então, quanto mais existe impressão de dinheiro, mais existe a expansão monetária, mais o dinheiro vai perdendo poder de compra. E os outros bens que tenho disponível no mercado para negociação, que pode ser um imóvel, pode ser alimento, pode ser um carro, pode ser roupa, pode ser qualquer coisa, todos esses bens vão se valorizar. Inclusive, acontece também com os imóveis. Só que isso é uma das forças que altera o preço do bem real. Tem outras forças que vão interferir. Por exemplo, o ciclo de mercado daquele ativo. Então, eu tenho o ciclo imobiliário, por exemplo. Se eu pego um ciclo imobiliário
de alta, eu vou conseguir ter um rendimento nos imóveis acima da inflação. Se eu pego um ciclo imobiliário de baixa, eu provavelmente vou ter um rendimento abaixo da inflação. Mas no longo prazo, o imóvel é como se fosse uma commodity. Tende a corrigir mais ou menos ali de acordo com a inflação. E a única forma de eu me proteger é investindo em imóvel real. É por isso que eu gosto, por exemplo, quando a gente fala de fundos imobiliários, investir tanto em fundos de papel quanto em fundo de tijolo. O fundo de papel é legal que ele já vai me pagando a inflação e mais um rendimento, porém, essa inflação que ele me paga é baseada no IPCA. E o IPCA é um índice de preço do consumidor amplo, medido pelo IBGE. O IBGE, ele calcula lá o IPCA, né? E que para mim existe sim várias falhas ali no IPCA. Então um fundo de papel, ele me paga um rendimento acima do IPCA, mas é baseado nesse índice que pode ter falhas. Agora, um fundo de tijolo, ele vai ter a sua valorização no longo prazo baseado no preço do imóvel. E o preço do imóvel não tem como manipular, é o que é, são leis de mercado, lei de oferta e demanda. Se mais pessoas estão procurando por imóveis daquele tipo, o preço vai subir, se menos pessoas estão procurando, o preço vai cair, oferta e demanda, tá? Então, para mim, a melhor forma de a gente combater a inflação na economia real aqui é investindo em coisas e não diretamente em ativos financeiros. Por exemplo, investir em imóveis. Mesmo que seja através de fundos imobiliários, eu estou investindo em imóvel. Porque por trás daquela classe ali, existe um ativo físico, um ativo real que tende a corrigir a inflação, beleza? Vamos em frente aqui para ver o que a Carol diz. Que eram corrigidos pelo IGPM e passaram a ser corrigidos pelo IPCA, que estava bem mais baixo em 2021. Bom, mas os FIIs terem ficado positivos em relação ao IPCA em 10 anos ainda não quer dizer que estejam protegendo o patrimônio totalmente. Os contratos de locação, eles têm cláusulas de correção monetária, mas eles são corrigidos de acordo com os índices de inflação, que nem sempre refletem a perda do poder de compra da moeda, do real. O ideal seria descontar a inflação monetária medida pelo M2. Aí, a gente vai ter uma noção mais próxima se os FIIs acompanharam proporcionalmente a diluição monetária, a perda do poder de compra do real. Então, se a gente fizer isso, descontar o M2, desde 2018, o IFIX está 38% negativo em 5 anos e cerca de 40% negativo em 10 anos em perda do poder de compra comparado com a expansão do M2 que foi feita pelo Bacen. A coisa fica ainda pior quando a gente... Olha só, aqui a Carol traz para um ponto já mais profundo aí da economia, né? Uma parte um pouco mais chata para quem gosta de estudar economia, que são os agregados monetários. No Brasil, por exemplo, a gente tem 4 agregados monetários, M1, M2, M3 e M4. Isso acontece porque existem várias formas de a gente calcular quanto de dinheiro tem disponível em uma economia. E um dos motivos que dá para fazer isso, que existe mais que uma forma, é porque o dinheiro, existe o fator multiplicador dos bancos. E eu recomendo um livro muito bom para você entender melhor sobre isso, que é O que o Governo Fez com o Meu Dinheiro. Esse livro foi um livro escrito lá fora, mas foi traduzido para português pelo Instituto Mises Brasil, e você consegue entender bem ali o fator multiplicador dos bancos, tá? Mas basicamente o que acontece é o seguinte, quando eu vou lá e deposito R$100, por exemplo, no Banco Itaú, eu tenho esses R$100 lá. Tá na minha conta, eu consigo ver aqui, eu tenho R$100. Só que o Itaú, ele consegue te emprestar esse dinheiro. Aí você vai lá e empresta, por isso que existe o depósito compulsório, que gira em torno de 20%. 20% disso aí o Itaú tem que reservar, justamente para não criar muito dinheiro escritural, né, moeda escritural. Mas 80% o Itaú pode te emprestar. Então ele te empresta esse 80% e você vai transferir para outra conta sua lá, né, para sua conta bancária. Agora vai acusar o quê? Que eu tenho R$100, mas você tem 80. Então o meu 100 se transformou em 180. Se você deixar esse 80 parado ali, o banco vai tirar 20%. O que sobrou, ele vai conseguir emprestar para outra pessoa. E assim a gente vai multiplicando o dinheiro. Então é por isso que existe o agregado monetário, que a gente vai calcular realmente o dinheiro que existe, o dinheiro que tem a moeda escritural, que daí a gente vai considerar os investimentos que tem e tal. E a Carol usou aqui o agregado monetário, o M2, que é um dos que mais reflete o dinheiro real que a gente tem disponível ali circulando na nossa economia. E aqui entra um ponto que eu vejo como positivo e outro como negativo dessa questão de a gente poder conseguir multiplicar o dinheiro. Isso só foi possível quando foi derrubado o padrão ouro, né? Quando os bancos não precisaram mais ter ouro como lastro. Qual que é o lado positivo?
Vários estudos mostram que quando a gente tem o aumento de riqueza em um país, em uma nação ou no mundo, o ideal é que a quantidade de dinheiro disponível ela vá aumentando gradativamente. Porque se eu não tenho dinheiro aumentando gradativamente com a quantidade de riquezas, eu tenho deflação. Ou seja, o dinheiro ganhando poder de compra. Imagine que eu vou comprar um carro agora e esse carro está R$100 mil. Se eu tenho uma economia crescendo, mas eu não tenho a oferta monetária acompanhando, o meu dinheiro vai se valorizar, porque o dinheiro é um bem de troca como qualquer outro bem de troca. É oferta e demanda. Se eu tenho mais dinheiro que bens de troca, o dinheiro perde poder de compra, perde valor e o ativo que vai ser trocado ali ele ganha valor. Se eu tenho menos dinheiro, ou seja, a quantidade de bens está crescendo mais rápido que a quantidade de moeda, então essas moedas que sobraram vão valer cada vez mais. Isso é o que acontece com moedas escassas, como o ouro e como o Bitcoin, por exemplo. Eles são escassos. Não tem como eu criar dinheiro falso aqui para acompanhar a quantidade de riqueza. O problema disso é que eu vejo que é um grande problema para pensar que um dia o Bitcoin ele pode se tornar uma moeda universal, é que se eu vou comprar um carro agora, esse carro custa R$100 mil. Eu sei que a economia está crescendo, mas a oferta monetária não vai crescer, então o meu dinheiro vai valer cada vez mais. Isso significa que ano que vem esse carro vai custar 90 mil, 80 mil. Então eu não compro agora, eu espero para comprar ano que vem, porque eu sei que vai estar mais barato. Como eu não vou comprar, você também vai pensar a mesma coisa, outras pessoas vão pensar a mesma coisa. Os poucos carros que estão disponíveis vão ter que baixar o preço e com isso a gente acelera o processo de deflação. E aí a economia ela vai definhando, ela não cresce. Então uma moeda, quando ela não consegue crescer à medida que a riqueza do país cresce, a gente tem uma economia travada. Isso que a Carol fez aqui, ó, essa comparação, que ela mostrou, porque a base monetária ampliou e o fundo imobiliário não acompanhou. Veja aqui, eu não posso comparar a expansão da base monetária com uma única classe de ativo, porque a expansão da base monetária é uma coisa que ela não anda por si só. Se a base monetária ela expandiu em um ano em 30%, teoricamente eu teria 30% de inflação se eu não tivesse aumento de riqueza nesse país. Agora, se eu tive um aumento de riqueza em 30% e a minha base monetária aumentou em 30%, teoricamente eu não teria inflação. O que hoje, nos sistemas, na maioria dos países pelo mundo, como que funciona o sistema hoje? Os bancos centrais, eles tentam identificar o tamanho do crescimento da economia e eles vão controlando para que a quantidade de moeda vá crescendo um pouquinho acima do crescimento da economia. E aí a gente mantém uma inflação controlada. E é por isso que existe a meta de inflação, que eu consigo ver aqui, por exemplo. Olha só, aqui eu estou no site do Banco Central e aqui eu vejo desde 2013 até 2025 já tem. Essa linha do meio aqui, ó, é a meta de inflação. Olha só, a meta de inflação em 4,5, né? Depois foi caindo. Hoje a gente está com a meta de inflação aqui. Até 2025 o Banco Central está prevendo uma meta de inflação de 3%. Como é que o Banco Central ele consegue, ele traça essa meta? Por que ele traça essa meta de inflação positiva? E existem várias teorias econômicas que uns defendem que a melhor meta de inflação seria em torno de 2, outro em torno de 3, outro em torno de 4. Quando a gente consegue ter uma expansão monetária um pouquinho acima da geração de riqueza, a gente elimina o risco de deflação e a gente elimina o risco de o dinheiro travar o crescimento da economia. Isso aqui eu já entro numa doutrina meio keynesiana, leia Keynes que você vai entender um pouco disso. Não me considero um adepto da doutrina keynesiana, prefiro muito mais a escola austríaca, mas você entende melhor isso que eu estou falando ao estudar principalmente os conceitos de Keynes. Então, eu mantenho a expansão monetária um pouquinho acima da riqueza para não ter o perigo de gerar a deflação. E veja que eu consigo levar isso mais ou menos equilibrado. A prova de que eu estou levando isso mais ou menos equilibrado é quando a inflação está dentro das metas. Quando o governo desequilibra isso,
eu perco a mão na inflação e eu erro as metas. O que a gente viu nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo, foi um grande desequilíbrio, tá? Eu vou mostrar aqui para você entender. Olha só. Esse gráfico que eu vejo aqui, ó, é o gráfico do M2 dos Estados Unidos. Ou seja, a expansão de dinheiro naquela economia. Veja o que aconteceu em 2020. Como a gente teve a recessão, a pandemia ali, né, as coisas ficaram mais difíceis, os governos fazem, cara, vamos imprimir dinheiro, vamos botar dinheiro em circulação para a gente tentar dar um up na economia, certo? E aí imprimiram dinheiro pra caramba. Isso aqui gera inflação. Por quê? Porque aqui tá óbvio, em 2020 para frente, a economia não cresceu na medida que eles expandiram a quantidade de moeda. Olha só, nos Estados Unidos foi de, aqui tá em 15 mil, foi lá para 25 mil, quase que, não, foi para 22 mais ou menos ali, né? Mas veja que foi um crescimento de praticamente 50% na expansão monetária. A economia dos Estados Unidos não cresceu 50%. Como a quantidade de dinheiro cresceu mais rápido do que a economia como um todo, que eu tenho inflação. E é por isso que a gente está com a taxa de juros dos Estados Unidos lá em cima. Isso é uma coisa muito ruim. É o lado ruim de a gente não ter uma moeda que não é inflacionária. Ou seja, uma moeda como o Bitcoin ou como o ouro. Esse é um lado ruim, porque os governos eles conseguem manipular e muitas vezes eles fazem cagada. Só que o lado positivo é que eu consigo crescer a base monetária à medida que a economia cresce para eu não ter um travamento da economia devido à moeda não conseguir acompanhar. Estão entendendo que tem um lado positivo e um negativo? Aqui eu consigo ver a expansão monetária no Brasil que aconteceu. Olha só, 2020 para frente também a gente deu um pulo aí significativo na nossa expansão monetária, o M2 também do Brasil aqui. E aqui realmente, por isso que a gente está com uma inflação alta no Brasil, a gente teve uma inflação gigante nos últimos anos, e a gente está com a taxa de juros lá em cima tentando segurar essa inflação. Por quê? Porque imprimiram dinheiro feito doido. E esse é o grande problema. Só que em contrapartida, se eu não tenho, como eu já falei, se eu não tenho uma moeda que me permite fazer isso, a economia fica mais travada para crescer. E aqui está o lado ruim do Bitcoin. Então, qual que é o lado bom do Bitcoin e também do ouro? Porque eu posso considerar que o Bitcoin é como se fosse o ouro digital, né? O lado bom é que o governo não consegue manipular. É imanipulável. O lado ruim é que se o mundo dependesse só do Bitcoin como moeda de troca, a economia tende a ter uma dificuldade em crescer por conta da deflação. Eu não compro agora porque eu sei que amanhã vai estar mais barato. E aí a economia ela tende a ficar mais ou menos equilibrada com a quantidade de moeda que tem. Pode até crescer, porque tem outras forças que vão movimentar isso, mas a moeda serve como um freio se ela não é inflacionária, tá? Vamos ver o que mais a Carol falou aqui. Precifica o IFIX em dólar e percebe que quem comprou FIIs ficou, na média, mais pobre em relação a quem apenas acumulou uma moeda mais forte que o real. De 2018 para cá, os FIIs estão 26% negativo em relação ao dólar em 5 anos. E em relação a 2013, o IFIX está 29% negativo em relação ao dólar. Ou seja, em 10 anos ou em 5 anos, foi mais lucrativo comprar dólar, uma moeda mais forte do que o real, do que comprar fundo imobiliário que é derretido pela inflação do real. O ganho em reais, ele acaba sendo ilusório, porque a própria moeda derreteu de valor. Isso que a gente está comparando com o dólar, que é uma moeda mais forte que o real, mas que também é diluída pela sua própria inflação monetária. O dólar também perdeu poder de compra ao longo desses 10 anos. Então, bora comparar os fundos imobiliários com o Bitcoin em 3... Isso aí que a Carol falou, olha só, ela fez uma comparação nos últimos 5, 10 anos com o dólar. Agora, cara, se a gente for ver o que aconteceu com o dólar nesse último período aí que ela colocou, né? Vou colocar máximo aqui, ó. A gente pega vamos pegar os últimos 5, 10 anos. Olha o que aconteceu com o dólar. O dólar disparou, né? Agora, por uma série de medidas econômicas que foram tomadas no Brasil, que aconteceu com a nossa economia e com a economia mundial, fez com que acontecesse isso aqui. Então, isso aqui está mais relacionado, isso aqui eu vejo que não torna a classe de investimento fundos imobiliários uma coisa ruim. Agora, faz com que eu tenha que me atentar em também investir em ativos dolarizados. Certo? Agora, isso aqui não é culpa da classe de fundos imobiliários, porque a Carol está aqui falando bastante mal de fundos imobiliários, né? Fazendo uma comparação. Agora, essa alta do dólar aqui não é porque fundo imobiliário é ruim, é porque várias medidas econômicas, comparando
do nosso país com outros países fez com que existisse esse desequilíbrio aqui na balança comercial, na balança de câmbio, né, trazendo o dólar lá para cima. Isso aqui faz com que eu ainda possa investir em fundos imobiliários, mas também eu esteja atento a investir em alguma classe de ativo lá fora. Tá? Essa é a minha opinião. Vamos lá. 5 e 10 anos. De março de 2020, desde a crise do Covid até agora, a média dos fundos imobiliários estão 76% negativos em relação ao Bitcoin. Desde o último grande crash da economia, tirando a crise bancária de agora que a gente está vivendo, né? Bitcoin já é o melhor ativo de 2023. E desde o início da pandemia, Bitcoin está performando muito melhor que os fundos imobiliários em 3 anos. Já em 5 anos, desde setembro de 2018, a média dos fundos do IFIX ficou mais 70% negativa comparada ao Bitcoin. E em 10 anos, aí fica ainda mais gritante a diferença. É quase uma covardia comparar. Os fundos imobiliários ficaram 99% negativos em relação ao Bitcoin. Quanto maior o espaço de tempo, mais ladeira abaixo os FIIs ficam em relação ao Bitcoin. Mas eu comparei a média dos fundos imobiliários, né? Claro que alguns vão melhor e outros pior que esse índice. Então bora pegar um dos fundos que mais valorizou, um dos mais... Tá, só antes dela, ela vai entrar em falar de um fundo específico agora, só deixa eu fazer um comentário sobre isso que ela falou. Ela comparou o Bitcoin com o IFIX. Mais uma vez, eu já expliquei aqui por que eu não gosto de usar o IFIX como métrica para investir em fundos imobiliários, porque é uma cesta que tem tudo ali dentro. E a gente deve ter um cuidado quando a gente compara gráfico, porque estatística como um todo eu consigo manipular os dados, fazer cortes no tempo, de acordo com aquilo que me parece mais favorável. E aí, se a gente for olhar aqui o Bitcoin, né, a mesma coisa. A Carol, ela pega e ela faz, por exemplo, aqui uma análise. Se eu pego o Bitcoin desse ponto aqui, vamos ver, aqui eu estou em dezembro de 2022 até agora, eu estou com 56% positivo. Então, pô, 2023 está bombando o Bitcoin, né? Agora, se eu pego da máxima, né? Quem comprou na máxima Bitcoin, tomou na cola bonitinho. Quem comprou na máxima está com 57% de prejuízo em Bitcoin. Então, é complicado dizer assim, porque quem comprou ganhou dinheiro. Depende de onde você comprou, né? O Bitcoin... Se eu comprei IFIX na baixa e segurei até alta, estou super bem, certo? Se eu comprei IFIX lá no topo e segurei, estou levando fumo. Quem comprou Bitcoin na baixa aqui e segurou, está levando lucro. Agora, quantas pessoas compraram aqui na máxima e seguraram, ou nem seguraram, venderam aqui, venderam no fundo com 75% de prejuízo? Então tudo depende do tempo gráfico que você vai olhar aqui, é complicado. E é por isso que você tem que ter uma estratégia de comprar nos melhores pontos. Agora, eu, por exemplo, eu sou investidor de Bitcoin também. Quando é que eu compro o Bitcoin? Quando cai. Caiu, comprou. Mas eu não consigo fazer uma análise da forma que eu faço com fundos imobiliários, por exemplo, que eu vou lá, comparo com a Selic, comparo com o ciclo imobiliário, comparo com a taxa de juros, comparo com uma coisa com... Não tem. Porque depende única e exclusivamente de oferta, demanda e aceitação. A Carol fala assim em alguns momentos no vídeo ali, que a base monetária no mundo ela está expandindo e por isso que o Bitcoin vai valorizar. Eu concordo com a Carol que uma das forças que pode fazer o Bitcoin valorizar é a base monetária, porque se o mundo está criando mais dinheiro, os bancos centrais pelo mundo estão imprimindo dinheiro de rodo, que é o que tem acontecido nos últimos anos aí, o dinheiro vai enfraquecendo. Ele vai perdendo poder de compra. E os outros bens que não aumentam na mesma proporção se valorizam. Então, se eu tenho a base monetária dobrando, mas o setor imobiliário cresceu 10%, então o setor imobiliário vai valorizar, vai ficar mais caro. Se eu tenho a base monetária subiu 100%, o setor imobiliário cresceu 100%, teoricamente não vai mudar o preço, porque eu tenho coisas equiparadas. Como tanto o ouro quanto o Bitcoin, que pode ser considerado ouro digital, eles não têm como aumentar a base deles, Bitcoin o máximo que vai existir é 21 milhões, não tem como ter mais que isso. Se eu dobro a base monetária, e eu considerando que eu tenho o Bitcoin travado e não consigo dobrar, teoricamente o Bitcoin dobra de preço. Porém aqui eu estaria considerando que só existe uma única força que movimenta o preço do Bitcoin. E não é assim que funciona. O Bitcoin ele depende de oferta e demanda. Se eu tenho mais pessoas querendo comprar do que vender, o preço sobe. Se eu tenho mais pessoas querendo vender do que comprar, o preço cai. O que vai fazer com que eu tenha mais pessoas querendo comprar do que vender? Um dos motivos é a oferta de dinheiro, certo? Expansão monetária, porque eu vou ter mais dinheiro disponível para comprar as coisas como um todo. Bitcoin entra nisso, certo?
Só que existem outros fatores como o interesse pela moeda, a crença pela moeda. Porque dinheiro, gente, o dinheiro não produz nada. Se eu te solto num deserto com 10 mil dólares no bolso, você vai fazer o quê? Você vai comer dinheiro? Não tem o que você fazer com dinheiro. Você vai morar dentro do dinheiro? Não tem. Dinheiro não vale nada se você não tiver algo para trocar por ele. Tá entendendo? Então, o que faz eu querer dinheiro? A confiança na moeda. Eu confio nessa moeda. Você tem aí uma nota de 100 reais aí na sua mão? Dá aqui, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou pegar esse dinheiro, eu vou conseguir trocar por outra coisa. Eu vou conseguir no supermercado, eu vou trocar por comida isso aqui. Eu vou conseguir numa loja de roupa e trocar por uma calça. Eu vou conseguir. Eu confio nesse papel que você tem na mão. Então eu vou aceitar ele como troca aqui. Se eu não confio, por exemplo, o Bitcoin, tá aumentando a sua confiança? Tá. Mas eu ainda não confio que se eu pegar o Bitcoin que você tem, se eu aceitar como pagamento, se o mercadinho aqui da esquina vai aceitar, se a loja de roupa vai aceitar. Eu não confio ainda. E eu preciso dessa confiança para que haja mais interesse pela moeda e para que a demanda faça com que o preço suba. Tá entendendo? Como o negócio é um pouco mais embaixo. Vamos lá. Vamos ver esse outro ponto que ela fala aqui famosos e interessante. rentáveis ultimamente. O MXRF11. Ele fez menos 72% desde o crash do Covid em 3 anos em relação ao Bitcoin. Menos 68% desde o final de 2018, em 5 anos. E os mesmos 99,9% em 10 anos desde 2013 em relação ao Bitcoin. Ou seja, qualquer pessoa que escolha comprar FIIs ao invés de Bitcoin em 3, 5 ou 10 anos, perdeu o poder de compra em relação ao Bitcoin. Um novo sistema financeiro sendo monetizado e uma moeda com características mais fortes que o real ou o dólar. Então, esse é o véu da ilusão fiat. Tudo parece extremamente seguro até que não é mais. Ou seja, bancos são seguros até falirem. Ó, aqui ela comparou então, ela deixou bem claro e eu achei bem legal, né, esse ponto que a Carol colocou. Até quando eu fiquei assistindo o vídeo eu pensei, meu, será que ela não vai falar isso? Ela quebrou um pouco a teoria que ela trouxe até nesse ponto do vídeo em cima do IFIX. Ela disse que tudo bem, o IFIX é uma média, a gente pode comparar fundos de forma isolada. Mas aí ela pegou o MXRF, que para mim não é um dos melhores, assim, né, como ela falou aqui. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, eu tenho aqui, ó, olha só, esse aqui é o HGLG, que no meu entendimento é um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem à disposição. E é um dos mais antigos que eu tenho na minha carteira, por exemplo. Aqui o relatório do HGLG, ele traz um gráfico que desde que ele foi criado aqui, ó. E ele mostra a comparação de rendimento que ele conseguiu entregar desde a sua criação. Então, olha só, rendimento do HGLG reinvestindo os dividendos aqui, né? Esse amarelo. Deu 444%. Em 2011 até agora, né? Dá aí mais ou menos 22, 23 anos, né? 444%. Não é ruim, cara. Não é ruim, é bom pra caramba isso aqui. Considerando o risco baixíssimo que eu tenho, porque veja, uma coisa que eu sempre falo, investimento é risco-retorno. A gente pode ter mais retorno com o Bitcoin do que em fundos imobiliários no longo prazo? Eu realmente acredito que sim. A gente pode ter mais retorno em ações do que em fundos imobiliários no longo prazo? Eu realmente acredito que sim. Só que eu posso ter um retorno muito maior do que qualquer outra classe com Bitcoin. Só que é o mais incerto de todos. Não tem como ter essa certeza. Porque tudo vai depender dos fatores que eu coloquei aqui, aceitação. Eu posso ter mais rendimento em ações do que fundos imobiliários? Óbvio que eu posso, porque uma ação ela pode multiplicar muito em pouco tempo, mas ela pode falir. O risco é bem maior. Eu posso ganhar muito dinheiro com fundo imobiliário no curto prazo? Não posso. Por quê? Porque imóvel não ganha muito, não dá para ganhar muito dinheiro no curto prazo, mas também não perde. Eu nunca vi um imóvel quebrar, você já viu? Já viu um prédio falir? Um galpão de logística falir? A não ser que caia um raio em cima, passa um furacão lá, arrebente tudo, senão não tem como dar errado, cara. É muito previsível. Então, eu ganhar 444% nesse período aqui, com risco baixíssimo, tá bom demais para mim isso aqui. Tanto que esse fundo me ajudou a conquistar minha liberdade financeira. Aqui eu comparo com o CDI, só o ganho de capital, né? Sem reinvestir os dividendos estaria equilibrado com o CDI. E aqui ele coloca... ele estaria equilibrado com... Deixa eu ver aqui. Ele estaria abaixo, né? Considerando só o ganho de capital, ele estaria aqui, ó. Estaria um pouco abaixo o rendimento.
E aqui eu consigo comparar o CDI com o IFIX, né? Ele coloca que estaria equilibrado os dois, sem considerar reinvestimento dos dividendos, tá? Beleza. Então aqui eu mostrei... Ah, e outra coisa. Aqui eu peguei um outro relatório para você entender a diferença e como você pode ganhar dinheiro nos fundos imobiliários, porque eu vejo que fundos imobiliários, por exemplo, eu sou um cara que eu não olho muito a variação da cota. Como a Carol, por exemplo, ela trabalhou bastante aqui nesse vídeo dela, o quanto que rendeu o IFIX. Mas aqui a gente está olhando só a variação de cota, a gente não está olhando o quanto eu vou receber por mês em proventos. Como eu invisto para ter uma renda passiva, né? Eu quero um salário todo mês, e o Bitcoin, por exemplo, não me dá esse salário todo mês, só se eu vender um pouco, mas provavelmente se cair muito eu vou vender na baixa, eu vou ter prejuízo, é complicado. Então eu não consigo ter uma renda recorrente com um ativo como o Bitcoin. Os fundos imobiliários eu consigo, porque, por exemplo, eu pego aqui, ó, o fundo VRTA, ele tem uma parte da carteira que ele mostra aqui, ó, que é a sensibilidade, que é muito legal. Deixa eu ver onde é que tá, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Ele mostra aqui o seguinte, ó. Dependendo do preço que eu pago, né? Então, se eu pago R$ 83,00 em uma cota, eu sei que eu vou ganhar IPCA mais 12%. Então, todos os meses ele vai me pagar, ó, tá aqui, ó. Quanto que foi IPCA esse mês, Leandro? Ah, foi 1%. Tá aqui, 1% do IPCA, te paguei. Por que que tá me pagando 1% do IPCA? Porque eu posso reinvestir isso aqui, comprar umas cotinhas a mais para que o meu patrimônio vá crescer e eu tenha um rendimento a receber sobre uma quantidade de cotas maior no ano que vem, no mês que vem. E aí eu vou corrigindo a inflação. Então ele me paga a inflação, tá aqui, ó, IPCA, mais quanto? Mais 12%. Esse 12% aqui é para você, isso aqui é no ano, né? Esse 12% aqui é o seu salário real. Isso aqui é para você pagar as suas contas aí. Então, se a gente for ver na lógica aqui, vamos imaginar que eu compro R$1.000 e a inflação vai ser R$1.000 nesse fundo imobiliário. A inflação vai ser de 10%. Então, o VRTL vai me dar R$100, que vai ser só da inflação, em cima dos 1.000 que eu comprei. Ó, tá aqui R$100, Leandro. Isso aqui é para você comprar mais umas cotas aí, para que no ano que vem você receba uma quantidade maior, beleza? Ah, legal, muito obrigado. VRTA, comprei minhas cotas. Agora eu tenho R$1.100 investido. E ele ainda me dá 12% que é de rendimento. Ó, beleza, já reinvestiu? Esses R$120 aqui é teu salário. E aí você multiplica esse 1.000 por quantos você quiser e você consegue ter uma previsão de quanto você vai receber. Cara, é tão fácil de investir e tão previsível investir em fundos imobiliários que qualquer um, em meia hora de conversa, em meia hora de vídeo, entende como é possível alcançar a liberdade com fundo imobiliário. E o risco é muito baixo. Bitcoin dá para fazer isso? Não dá. Quer dizer que Bitcoin é ruim? Quer dizer que eu não vou investir em Bitcoin por causa disso? Não, eu invisto em Bitcoin porque eu acredito na possibilidade de valorização e eu sou desconfiado com o poder que o governo tem sobre a manipulação da moeda. E é por isso que eu tenho uma parte do Bitcoin para me proteger. Mas hoje, eu sou realista o suficiente para estar investido e gerando a minha aposentadoria dentro da economia real. Basta saber olhar ela e tirar proveito dela. Vamos ver se a Carol falou mais alguma coisa aqui. Sim, como aconteceu com os Estados Unidos agora com a Silicon Valley. Empresas são seguras até revelarem um rombo de 40 bilhões, como aconteceu agora com as americanas. Os títulos dos governos são seguros até eles manipularem as taxas de juros abaixo da inflação e isso gerar juros reais. Isso aqui eu concordo. Só que, pô, pegar um ponto específico, né? Pô, beleza, é seguro até acontecer o que aconteceu com Americanas. Com certeza. Quantos casos desses aconteceu? Quantos casos desses o Warren Buffett pegou até se tornar um bilionário em dólares? Quantos casos desses? Negativos. E melhor, né? Quantos bilionários em Bitcoin, né, que já existem hoje, igual o Warren Buffett? Quantos anos existe o Bitcoin? A gente está falando aqui, a gente está comparando o Bitcoin com fundos imobiliários. Fundos imobiliários têm uma classe de investimento por trás que são os imóveis. Quantos anos existem os imóveis? É tão velho quanto o ouro, né? Do sedentarismo para cá, a gente começou a ver o imóvel valorizar. Há mais de 10 mil anos, a gente começou a ver imóvel ganhar valor, ouro ganhar valor. Bitcoin tem quantos anos? Eu não estou aqui falando mal, querendo falar mal do Bitcoin, porque eu gosto de Bitcoin, eu tenho Bitcoin em carteira, tem playlist de Bitcoin aqui no meu canal ensinando a investir em Bitcoin, dizendo que você deveria investir em Bitcoin. Mas não vamos ser
iludidos ao ponto de pensar que nada mais presta e só o Bitcoin. FIIs parecem ser mais convenientes e seguros que investir em imóveis, só que não são imóveis, eles são papéis e carregam Aqui eu discordo. consigo todo o risco do intermediário que gerencia o fundo e o risco da vacância dos imóveis de onde os fundos recebem os aluguéis. Então depois que Não, os fundos imobiliários, eles de fato são investimentos em imóveis. Tanto que eu posso trocar a qualquer momento o gestor, o administrador. Simples assim. O cotista, quando eu como investidor de fundos imobiliários, eu compro uma cota, eu estou comprando o imóvel, certo? Através de cotas. Eu estou recebendo uma cota, mas eu estou comprando aquele imóvel. Aquele imóvel vai continuar lá. O gestor, enquanto ele é meu gestor, ele pode comprar e vender aqueles imóveis e gerenciar aquele imóvel. Agora, se acontece alguma coisa naquele fundo imobiliário e eu e os demais cotistas, a gente não quer mais aquele gestor, aquele administrador ali, a gente pode simplesmente trocar. Então a gente tira do meio do caminho o gestor, coloca outro e o imóvel continua lá, porque o imóvel é nosso, não é do gestor. Então quando eu invisto em fundos imobiliários, eu estou investindo em ativos reais. Eu estou investindo em imóveis de fato, tá? Eu só estou contratando um gestor que está ali no meio para fazer isso para mim. a gente entende que tudo pode ser manipulado, menos os fundamentos do Bitcoin e o seu código, a gente entende que ele é uma classe de ativos totalmente superior e desconectada da economia fiat. E é por isso que eu não compro FIIs depois que eu entendi o Bitcoin. Então se você investe em FIIs e quer aprender a investir em Bitcoin, é só clicar no Bitcoin. Legal, é isso, eu acho que deu pra... Coloquei meu contraponto aqui, lembrando, Carol, gosto muito do teu trabalho, sigo aí, invisto em Bitcoin e uso muito dos teus ensinamentos também, né, pra fortalecer minha tese de Bitcoin aí, mas vejo que uma coisa não elimina a outra e continuo gostando tanto de Bitcoin quanto de fundos imobiliários, até mais de fundos imobiliários pelo histórico que eu tenho, né, afinal de contas, a minha liberdade financeira hoje, quem paga o meu salário e faz com que eu possa viver só de renda, são os fundos imobiliários e as ações, não o Bitcoin. O Bitcoin é algo que eu estou apostando, que eu estou lá construindo patrimônio, para quem sabe no futuro eu conseguir ter um bom patrimônio aí de Bitcoin. Mas hoje quem paga aqui os caraminguá, que pode me dar a opção de não trabalhar mais se eu não quiser, são os fundos imobiliários e as ações. Te vejo na próxima aula.